Olá, seja bem-vindo a mais um Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Para você que está sintonizado no canal 9.1 aqui na TV Capital, não perca essa oportunidade, pegue o seu celular, chama os familiares, tire uma foto mostrando a televisão, mostrando que está nos acompanhando nesse início desse nosso projeto. E para você que está conectado no YouTube, não esqueça de copiar o link, compartilhar com seus amigos, com os familiares, no grupo do futebol, no grupo do churrasco, no grupo da igreja, no grupo do bairro, em todos os grupos, até no grupo da política, tá bom? Pessoal, hoje é um dia muito especial porque eu não estou apenas entrevistando um pastor, mas o meu pastor. Então, uma responsabilidade, mas também uma alegria muito grande. Pastor Wander, seja bem-vindo à TV Capital. Obrigado, Guilherme, que Deus abençoe a todos que estão participando dessa programação. Para mim é uma alegria muito grande e que Deus possa abençoar a todos, né, que estão participando desta programação. Que bacana, eu espero que você acompanhe essa programação nossa até o final e que o nosso diálogo possa, de alguma forma, estar agregando e edificando a sua vida. Pastor, como é de costume aqui no nosso programa, e eu puxo a primeira pergunta para o senhor, é que muitas vezes a gente vê, seja um político, seja um pastor lá consolidado como uma liderança, e a gente percebe, né, que a pessoa realmente ela tem um certo protagonismo na sociedade. Sim. Mas a gente tem a curiosidade de como foi a infância dessa pessoa. Meu Deus. O que foi que fez com que ela chegasse até onde ela está nos dias de hoje. Então, se o senhor puder contar pra gente um pouco da infância, da adolescência, como foi o pastor Wander pequeno. Bom, vim para o Mato Grosso com a idade de 9 anos, moramos em Sinop e logo na sequência fomos para uma cidade chamada Nobres. E ali morei até meus 20 anos de idade. Então a minha infância foi nessa cidade de interior, né? Muito bom, as amizades que eu fiz naquele lugar. Mas depois dos 12 anos eu morei numa região chamada Tombador, que também é município de Nobres, e ali o trabalho foi de roça, foi serviço de roça mesmo. Com 16 anos, saí de casa, né, embaixo da bênção dos meus pais, para morar em Nobres. E então comecei a trabalhar e com 19 anos de idade tive esse encontro com o Senhor Jesus. Fui para a igreja, comecei a participar. Os meus amigos que me levaram, eu acho isso muito importante. Eu sempre lembro do paralítico e os amigos do paralítico, que pegaram pela maca, subiram o telhado da casa e colocaram na presença de Jesus. Esses meus amigos fizeram a mesma coisa, porque eu não tinha força para ir para a igreja, não queria ir para a igreja, e eles praticamente me arrastaram para a igreja. Então, quando eu completei 20 anos, 19 anos entrei na igreja, com 20 anos tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus dentro do meu quarto. E aquilo ali marcou a minha vida. A minha vida tem um antes e depois. Quando eu me converti, quando eu tive esse encontro com o Espírito Santo, com o poder de Deus, a partir dali, um novo Wander nasceu. Então, sonhei com a obra, todos os dias respiro a obra de Deus, sempre participei ativamente na minha juventude e hoje estou aqui como pastor. Que bacana, é algo muito forte. O senhor tinha o quê, 19 anos? 19 anos. Eu me converti com 18, né? Então é um pouquinho semelhante. 18 para 19 é um processo, certo, né? Sim. Mas aí, no caso, o senhor, desde então, esteve sempre na presença, sempre como um cristão ali, alguém realmente vivendo aquilo. E quando foi que o senhor sentiu no coração esse chamado de ser um pastor? Como que foi esse processo? Esse processo eu acredito por causa da minha atividade na obra de Deus. Então, quando eu me converti, tive essa experiência com o Espírito Santo, eu não consegui mais ficar sentado no banco da igreja. Ia para as praças, entregava sopão, fazia evangelismo, e isso queimava muito no meu coração. E as pessoas que se aproximavam de mim falavam assim: Wander, você tem um chamado para ser pastor. E eu sempre neguei, falei, não, eu só quero fazer a obra de Deus. E aí, de repente, chegava outro e falava assim, pastor Wander, não, eu sou só o irmão Wander. E no caminhar, eu falei assim, opa, se está todo mundo me chamando de pastor e falando que eu tenho esse chamado, então eu vou começar a investir, vou começar a orar e buscar isso de Deus. E quando eu comecei a orar e buscar de Deus, Deus foi confirmando.
Eu acho interessante que uma vez um pastor ainda na idade dos 22 anos, um pastor falou assim: Wander, você tem um chamado para ser pastor. Eu falei assim para ele: tá, mas o que que eu faço? Como que eu começo? Ele falou assim: comece pela cruz. Eu falei: ficou fácil começar pela cruz. Mas hoje eu entendo que realmente era começar de joelhos no chão, buscando a presença do Senhor e fazendo aquilo que estava nas minhas mãos. É para lavar banheiro, vão lavar banheiro. É para fazer evangelismo, vão fazer evangelismo. É para lavar panela, vão lavar panela. E hoje estou aqui como pastor. Glória a Deus por isso. O pastor Wander, que é o meu pastor, e a gente já vai falar sobre a igreja, sobre o ministério. Sim. A gente realmente, ele é conhecido ali nos bastidores, e aqui eu estou revelando para ele, acho que ele já até sabe, como um pastor que realmente coloca a mão na obra, né? Um Com pastor certeza. que não tem essa coisa de... Inclusive, várias vezes eu cheguei na igreja, o pastor estava lá fazendo alguma manutenção, alguma coisa. Já houve situações que eu estava ali em frente à igreja, passou o pastor... Não reconheci, quando eu olhei direito com o bonezinho de construção, falei, rapaz, o pastor colocando a mão na massa. Eu acho que é aquela coisa que o exemplo arrasta, né? Então, acho que quando as pessoas, e eu falo isso como membro da Viva Center, quando nós olhamos o pastor, né, que é ali o nosso espelho máximo dentro da igreja, fazendo as tarefas simples, eu acho que isso mexe muito com a gente e colabora muito com a gente enquanto cristão, né? E já que o senhor contou a respeito desse início, né, como do chamado, né, encontrando o chamado, o senhor passou por algum curso? Como que é esse processo para, de fato, se tornar um pastor? Guilherme, olha, quando eu me converti e o Espírito Santo assim me tomou de uma forma sobrenatural e fazendo a obra do Senhor dia após dia, e essas pessoas falando que eu tinha esse chamado, eu assim ainda não tinha completado 2 anos de convertido, morando lá em Nobres. Lembro que vim para Cuiabá porque falaram para mim que em Cuiabá tinha um seminário teológico atrás do Colégio Master. Peguei a minha mochila e fui bater na porta do reitor. Eu lembro que o reitor olhou para mim e disse assim: quanto tempo você tem de convertido? Eu falei: tem 1 ano e 6 meses. Ele falou assim: aqui só entra com 2 anos. Eu falei: mas eu sou um jovem, eu larguei o mundo lá fora para estar na presença do Senhor. Por favor, você tem que me aceitar no seminário. Ele falou assim: só depois de 2 anos. Eu falei: mas como que isso pode acontecer? Eu vou voltar para Nobres, não sei como é que vai ser a minha vida depois disso. Ele falou: fica tranquilo, o que é de Deus prevalece. Eu lembro que eu cheguei em frente ao Colégio Master, com aquela mochila nas costas, e comecei a chorar. Falei: Deus, eu vim lá de Nobres aqui com a intenção de estudar para ser pastor e as portas se fecharam para mim. Não estou entendendo, Deus. Enxuguei as lágrimas e voltei para a cidade de Nobres. E aí Deus abriu uma oportunidade de eu vir morar em Cuiabá. Morando em Cuiabá, casei, constituí família e em 2008 eu comecei a fazer o seminário teológico pela Batista Nacional. Nós somos da Convenção Batista Nacional. E quando eu entrei naquele seminário teológico, Deus coloca a mão no meu ombro e fala assim: filho, lembra que aquele reitor falou para você o que é de Deus prevalece? E aonde você está hoje? Eu falei: pai, estou no seminário. Então, eu fiz o seminário durante 3 anos, concluí o seminário, né, de teologia, e esse é o caminho, né? Eu creio que você precisa se preparar, né? Um pastor, ele precisa se preparar, ele precisa ter conhecimento, e o seminário é muito bom, ele te entrega ferramentas para você fazer esse trabalho de cuidar de pessoas com muita excelência. Que bacana isso, principalmente ouvir de um pastor a necessidade realmente de um preparo. Eu acho que, né, independente da função que você que está assistindo exerça na sociedade, o preparo ele é fundamental, independente da sua função, seja um professor, seja um policial, seja um pastor, principalmente um pastor, que a gente inclusive vai falar desse ponto do trabalho que a igreja faz.
que se dependesse do Estado, a sociedade estaria perdida, né? Então o pastor ele tem uma responsabilidade muito grande. O senhor contou do processo para se tornar um pastor e eu gostaria de saber ali na prática, né? Como deu início as primeiras pessoas que o senhor começou, vou usar a expressão, cuidar dessas pessoas, né? Onde que foi? Foi na casa do senhor? Já tinha algum espaço? O senhor pode contar para a gente um pouco? Sim, nós começamos com um pequeno grupo. Eu vejo que muitas pessoas encontram pelo caminho, pessoas que falam assim, Deus tem uma grande obra na minha vida. E sempre vejo essas pessoas imaginando Deus de forma sobrenatural, colocando elas diante de uma multidão. Eu entendo que a grande obra começa com as pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos. A igreja começou na sala de nossa casa. Era um grupo de 6 pessoas, esse grupo foi aumentando. E depois, engraçado que a casa onde eu morava, o quarto era maior do que a sala, então tiramos tudo do quarto. A casa era de 3 quartos, ficamos ocupando 2 quartos, né? Eu, minha esposa num quarto e 3 filhos no outro. E o quarto, que era maior, transformamos ali na reunião daquele grupo. A gente chamava de grupo pequeno, de uma célula. E foi aumentando muito. E logo levei esse grupo para frente da casa. E aí já estava em torno de 20, 30 pessoas. Começamos a reunir todas as quintas-feiras. Depois tomamos a decisão de começar a reunir também nos domingos. E isso foi tomando uma proporção muito grande. Fomos para a garagem de um irmão e ali foi aumentando. E eu lembro que eu fui no Morro de Santo Antônio e fiz uma campanha. E nessa campanha eu lembro que sentei numa pedra à noite, olhei para a cidade, muitas luzes acesas, e eu fiz uma oração, falei assim, Pai, em algum ponto, em algum lugar, tem que ter um espaço para nós. Tem que ter um espaço para o nosso grupo, para essas pessoas que estão aqui comigo. Prepara, Senhor, esse lugar. Guilherme, passou 2 semanas. Eu já estava com a chave de um salão que nós alugamos para começar o trabalho. Fui ver o salão, gostei do salão e falei, o que eu faço para alugar? O rapaz entregou a chave na minha mão e falou assim, segunda-feira a gente faz o contrato, o salão já é de vocês. E assim começou a igreja. Foi os primeiros passos da igreja. Mas começou com um pequeno grupo dentro da nossa casa, né? Então, assim, eu e minha esposa nos dedicamos muito nesse início. Eu lembro que eu trabalhava fora ainda, trabalhava no hospital, e ela já preparava todo o ambiente para as reuniões em nosso lar. Isso também mostra a importância de ter uma esposa que auxilia, né? Oh, sem dúvida. Eu acho que faz muita diferença. Com certeza. E o senhor falou, citou a questão de trabalhar no hospital. Onde que foi ali o divisor de águas do senhor se ocupar 100% na obra? O senhor citou a questão do hospital, o senhor trabalhava e atuava como pastor também simultaneamente. Sim, sim. E como foi esse divisor? Em 2010, nós abrimos a porta do templo. Então deixamos de ser aquele grupo pequeno que reunia nas casas e agora abrimos a porta do templo e começamos a nos reunir. E aí já era em torno de 50 pessoas e chegou a 100 pessoas. Isso em 2010. Quando chegou em 2012, eu já não estava mais conseguindo conciliar, né, o pastorado com o trabalho secular. Porque eu trabalhava num hospital e eu cuidava de 560 pessoas. Eu era supervisor de departamento pessoal. Então, assim, o tempo, eu fiquei muito limitado e, ao mesmo tempo, assim, sobrecarregado. E eu lembro que o Senhor, naquele tempo, o Senhor falou assim para mim, Wander, me entrega o Isaac. E eu fiquei assim, entrega o Isaac, eu fiquei, qual que é o Isaac, Deus, qual que é o Isaac, qual que é o Isaac, né? Ele falou assim, o Isaac é o teu emprego. Eu falei, não, Deus, emprego não, Senhor, emprego não, porque a igreja não tinha condição de me manter. Porque eu dizimava, sempre dizimei, mas o meu dízimo ajudava a complementar o aluguel aonde nós estávamos reunidos. Eu falei, Deus, e agora como é que vai ser? Ele falou assim, me entrega o teu trabalho, ofereça o teu Isaac. Conversei com a minha esposa, por isso é importante o papel da esposa no ministério.
né? Assim, a minha esposa, ela soma muito comigo, muito mesmo. E aí eu conversei com ela, ela falou assim, Deus já tinha falado comigo que essa hora ia chegar. E aí então eu procurei a direção da empresa, conversei com eles e eu saí do meu trabalho e assumi o pastorado. Interessante que quando eu saí da empresa, eu lembro que eu paguei as minhas contas. Nessa época eu troquei de carro e fui no mercado. No mercado, naquela época, em 2012, eu lembro que eu fiz uma compra de R$ 1.000. Pega uma caixa de óleo, pega um fardo de arroz, pega um fardo de feijão. Hoje não daria para nada, né? O preço do ovo lá em cima. Vamos pegando tudo de caixa, colocamos dentro do carro. Quando a gente colocou dentro do carro, deu um ataque de riso em mim e na minha esposa, porque a gente olhava e falava assim, nós estamos agora na mão de Deus. Agora, literalmente, estamos entregues nas mãos de Deus. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, glória a Deus, como Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, assim também foi com a gente. Em momento algum ele deixou faltar. Pelo contrário, ele sempre acrescentou em nossas vidas. E eu vejo que hoje foi a decisão mais assertiva que eu tive. Que bacana, isso é mesmo uma prova de fé. Eu fico pensando, imagina você aí de casa, abrir mão do seu emprego e falar, olha, confia no Senhor. 3 filhos pequenos. 3 filhos ainda, né? Então acho que isso, já que o Senhor citou essa questão, eu ia puxar outro gancho, mas como é para o Senhor, como o coração do Senhor se sente ao tomar uma decisão como essa? Como é o sentimento dessa fé de, não, eu realmente sei que é o Deus que está me mandando fazer isso, me pedindo para fazer isso e eu vou fazer? Guilherme, não é fácil. Não é fácil porque, como eu ocupei um cargo muito importante na empresa, então assim, eu fiz de tudo. Eu assim falei, Deus, eu vou cuidar da igreja, vou trabalhar. Deus falou assim, entrega o Isaac. E aí naquele momento, Deus falou assim para mim, quem é que te colocou nesse emprego, nesta função que você está? Eu falei, Senhor, foi o Senhor que abriu essa porta. Então entrega nas minhas mãos. E isso foi um passo de fé muito grande. Depender totalmente do Senhor. Mas tanto eu como a minha esposa, a gente tem uma visão que tudo nesta vida é transitório. Nós somos cidadãos do céu. Então nós sabemos que é importante investirmos no reino de Deus. Existe uma frase de um teólogo que diz assim, essa vida logo passará. Só o que fizermos por Cristo permanecerá. Então a nossa visão é essa. Somente o que nós fizermos por Cristo vai valer a pena. Então, quando nós cuidamos da obra do Senhor, Ele tem cuidado de nós. E isso é bênção demais. Que bacana, isso é algo muito forte mesmo. E é o sentimento que, na verdade, né, acho que todo cristão deve caminhar para isso. Para, de fato, entender que a vida nossa realmente aqui ela é passageira. Né? Com certeza. E, de fato, nós temos que colocar todas as nossas esperanças e confiança no Senhor mesmo. Esse é o caminho. E o Senhor citou a questão do templo. Esse templo que o Senhor está falando, que foi o primeiro que alugou ele, se manteve até... É o templo de hoje ou não? Era outro templo, outro espaço? Quando nós começamos num salão alugado. E o número de pessoas foi aumentando, nesse salão foi aumentando. E algo interessante aconteceu que havia no meu coração queimava. Eu fazia até esboço, rascunho a lápis, de um salão maior, a gente construir algo nosso. E Deus sempre faz de uma maneira assim muito especial, e eu sempre costumo dizer que Ele abre portas onde você menos imagina. E aí então, 2020 foi a pandemia. E eu lembro que em março de 2020 tivemos uma reunião de pastores, e nessa reunião de pastores a gente tivemos uma boa conversa e falamos assim, a partir de hoje vamos nos encontrar só através das redes sociais e a partir do dia 20 todas as igrejas precisam fechar as portas.
E aí então fechamos as portas, fomos para o online. Eu lembro que em agosto de 2020, Deus falou assim, está no momento de construir a igreja, porque nós já tínhamos um terreno do lado, que também foi um grande milagre. Está no momento de construir a igreja. Eu falei assim, Deus, a igreja está de porta fechada. Ele falou assim, mas é o momento, é agora. E aí conversei com algumas irmãs que trabalham nessa área de engenharia, tudo. Fizemos o projeto muito rápido. E aí então, 2021, que também estava na pandemia, janeiro de 2021, foi o lançamento da pedra fundamental. Eu lembro que o irmão falou assim, pastor, pensa bem, nós estamos numa pandemia. Eu falei assim, eu já pensei, mas Deus está mandando fazer. E para honra e glória do Senhor, em 2022, inauguramos um templo com capacidade para 400 pessoas. Meu Deus, é algo extraordinário. Quem for conhecer esse templo, ali é o sobrenatural, é um milagre de Deus, porque sempre quando eu olho para aquele templo, a conta não bate, porque os irmãos da igreja são irmãos, né, trabalhadores, mas é uma igreja assim que não tem um alto poder aquisitivo, e Deus falou assim, eu vou abençoar, eu vou abrir portas. Isso é caminhar por fé, porque em plena pandemia, igrejas fechadas e a gente construindo. Aquela onda de fique em casa, os irmãos vinham para o mutirão, vinham participar do mutirão, a gente mantinha um distanciamento, um irmão cavava o buraco, o outro estava levantando parede e as coisas foram acontecendo. Hoje o templo está lá com a capacidade para 400 pessoas. E quase, né, que corriqueiramente o pastor ele aproveita a oportunidade para estar falando do templo e dos vários testemunhos que tem ali dentro. Sim. De como aquilo foi se levantando. E realmente, para você que tiver a oportunidade de conhecer a Viva Center, assim que você chegar lá, você vai olhar o tamanho daquilo, o tamanho do templo, é algo que está muito bonito mesmo. E dentro desse processo de construção, houve algum momento que o Senhor passou por alguma, eu vou chamar dessa forma, a fé ela foi provada nesse sentido de, poxa, Deus ele mandou e agora está acontecendo isso. Houve alguma dificuldade extrema assim que o Senhor passou nesse processo? Sim, foram vários momentos de muito desafio, muitos momentos foram desafiador. Mas eu lembro que foi ainda no ano de 2021, outubro de 2021, nós tínhamos, aí nós entra nessa questão na esfera política, né? Nós tínhamos a aprovação do CREA, Conselho de Arquitetura, 3 engenheiros, tinha um engenheiro geral, tinha um engenheiro executivo, tinha um engenheiro estrutural. Nós sempre procuramos fazer com a máxima qualidade e assim tudo que a lei, né, ela determina. Mas na região que a gente construiu a igreja ainda não tem documento, A região ali do Altos do Boa Vista e Despraiado tem uma região ali que ainda não tem documento. Então a gente não conseguia a autorização da prefeitura, porque não paga nem o IPTU. E Deus falou assim, constrói, e tomamos o passo de fé de construir. E eu lembro que chegou em outubro, 2 fiscais foram até a obra, e esses fiscais falaram assim para mim, estou vindo aqui por denúncia, e aqui tem uma notificação para o senhor assinar, aqui tem uma multa para o senhor assinar, e aqui tem um embargo para o senhor assinar. A partir de hoje não pode levantar nenhum tijolo nessa obra. Eu falei para ele, moço, nós, como igreja, nós somos parceiro da comunidade, somos parceiro do poder público, porque nós trabalhamos com pessoas usuárias de droga, pessoas que estão presas nos vícios, ajudamos na restauração de casamentos. Então a gente ajuda, de certa forma, né, nós cooperamos com o poder público. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, e assina por favor e segue as nossas ordens. Fiz exatamente do jeito que ele pediu e eu lembro que nesse tempo eu entrei no banheiro da igreja que estava em construção e durante 15 dias eu jejuei naquele lugar e cantava os hinos da harpa e orava, buscava a presença de Deus. Falei, Deus, e agora?
que eu vou falar para a igreja? O que eu vou falar para os irmãos que ofertaram, os irmãos que estão sonhando com a construção desse templo? Falar que a obra está embargada, que agora a gente não pode mais construir? E aí Deus falou assim, né, me deu uma direção de procurar as pessoas certas dentro da secretaria, mas não através de política. Eu me apresentei como pastor, expliquei a situação, eles olharam o processo e falaram assim, o que está precisando aqui, tudo bem, nós vamos precisar de uma área permeável. Eu falei, e agora? A construção está em todo o terreno. Eu lembro que na época tinha um bar do lado, e o proprietário do bar falou assim, eu vendo esse bar para você. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, eu pego o seu carro no negócio. E eu lembro, Guilherme, que é entregar o carro e ficar de a pé. Falei com a minha esposa, por isso novamente o papel da esposa, falei para minha esposa, ela falou assim, vamos fazer o negócio. E eu lembro que procurei esse rapaz e falei assim, olha, vamos fechar o negócio e você fica com o carro. A hora que eu fiz o contrato, tudo, cheguei em casa, tinha uma senhora lá em casa chorando. E eu falei, por que a senhora está chorando? Porque Deus falou que eu tenho que entregar o carro para vocês. O meu carro agora é de vocês. Nossa. Então, antes de eu entregar o meu carro como uma oferta, entrou um carro na minha garagem. E aí, então, compramos o bar. Eu brincava, né? Falei assim, olha, agora o pastor é dono de bar. Misericórdia, misericórdia. Ah, glória a Deus. E aí eu lembro, então, que, né, a obra parada, compramos um bar do lado, demolimos esse bar, fizemos uma área permeável e a obra continuou. Então, Deus transformou a maldição em bênção, porque conseguimos terminar a construção do templo e ainda agora temos um terreno do lado. Glória a Deus. Como eu disse para você, Deus abre porta aonde nós menos esperamos. Que forte isso, é um testemunho realmente muito forte. E um ponto que me chama a atenção é que a gente que falo por mim, né, que tenho essa abertura um pouquinho maior nessa questão do mundo político, né, que é um mundo muito diferente, muito aleatório, né, e que na verdade também é onde as coisas acontecem. E quando eu olho um templo daquele tamanho, né, com tantos membros, e perceber que o Senhor não trabalha, né, buscando o apoio de políticos, sim, o que, sim, na verdade, na visão de muitos, poderia até viabilizar muito mais. Sim. E o Senhor escolher, né, essa questão de, por exemplo, o Senhor acabou de citar, de entregar o próprio carro e abrir mão de uma coisa ou outra. Então, acho que no final das contas é isso que faz com que a Viva Center seja o que ela é hoje, né? De fato, a gente não consegue ver outra coisa a não ser o cuidado de Deus ali nesse propósito. E já que eu citei essa questão política, e o senhor também falou um pouco sobre isso, hoje em dia um assunto que é muito polêmico é essa questão de até onde o Estado deve isentar as igrejas, até onde deve ter esse incentivo fiscal, até onde a igreja ela faz um trabalho realmente que o Estado não tem capacidade. O senhor citou, por exemplo, do casal ali que de repente o homem porventura é um alcoólatra e de repente agride a esposa, e aí a gente já lembra do número de feminicídios em Mato Grosso batendo recorde. De repente o Estado ele não consegue minar aquilo ali e a igreja consegue resgatar a vida daquele homem, daquele casal. Quantidade de jovens hoje que estão entrando para o mundo das drogas, e de repente a igreja faz o trabalho de filtrar esse jovem e, né, mostrar para ele que aquilo ali não faz bem para ele, colocar esse jovem dentro de uma faculdade, dentro de um trabalho. Então, qual é o pensamento do senhor nesse sentido, né, do trabalho, se a igreja ela realmente precisa desses incentivos, se faz sentido isso realmente, e o impacto disso na sociedade? Então, como pastor, eu fico assim, abri o meu coração para vocês aqui. Eu fico muito triste, como eu já vi projetos onde políticos falaram assim, vamos cobrar imposto da igreja. Gente, a igreja é parceira do poder público, ela é parceira da comunidade. Eu já estou 15 anos como pastor. Nesses 15 anos, Deus já usou a minha vida, já usou a nossa comunidade, os irmãos,
para ajudar pessoas que estavam presas no vício das drogas, pessoas que estavam praticando crime, pessoas que estavam praticando a violência, casais que estavam se destruindo, crianças que cresceram hoje e já são profissionais. Então a igreja, ela faz um trabalho de muita excelência e de baixo custo para o poder público. Então eu penso que o poder público, ele devia olhar melhor para as igrejas como parceiras. Hoje nós temos aí uma epidemia de pessoas presas no vício das drogas e tantas coisas. E a igreja pode sim ser uma protagonista, fazer um trabalho de excelência. Infelizmente, ainda o poder público não viu isso. Mas eu creio que o gestor que conseguir enxergar, ele vai ter parceiros ali leais, um grupo forte que vai ajudar muitas pessoas nessa cidade aqui em Cuiabá e até mesmo no Brasil inteiro. Com certeza. E já que a gente está nesse assunto político, eu compactuo de uma posição que nós devemos, enquanto cristãos, incentivarmos mais cristãos a entrarem na política. Porque sem dúvida. Eu penso que a política, ela é onde as coisas acontecem. Para você aí de casa, que de repente está falando, não, mas eu não gosto de política. O que é a política? Falando mais da parte filosófica. A política é a arte de governar. Você aí de casa governa a sua casa, você governa suas contas, você governa ali todas as suas atividades profissionais, então você automaticamente já faz política. E a política, ela é isso, é onde as coisas acontecem, onde a sociedade toma as suas decisões. E o meu pensamento é que o espaço político, ele nunca vai deixar de existir. Pelo contrário, ou no final das contas vai ser um cristão ali nesse espaço, ou então alguém que pensa diferente. E a gente citou aqui, por exemplo, essa questão das igrejas, né, sofrerem dessa ameaça de mais impostos e taxas e cobranças. Eu penso que se não for alguém do nosso meio, enquanto cristão, não vai perceber, se for uma pessoa de um outro meio, de uma outra realidade, ela não vai perceber o impacto que de repente a igreja causa na vida das pessoas. E o senhor, enquanto pastor, o que pensa a respeito do cristão estar na política? Porque a impressão que eu tenho é que o senhor, ele vem levantando jovens, não só jovens, mas pessoas no Brasil todo, não só em Cuiabá, não só em Mato Grosso, cristãos para estarem na política e terem coragem, tomarem decisões e nos defenderem no final das contas, né? O senhor, enquanto pastor, o que pensa? O senhor incentiva, né, as pessoas a entrarem na política, ou o senhor acha que o cristão, ele não deve se envolver? Qual que é o pensamento do senhor? Pelo contrário, eu acredito que o cristão precisa se envolver na política. Existe aquela frase que diz, para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem cruzem os braços. Então, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E tem uma frase que diz assim, você pode até não gostar de política, mas vai ter a vida governada por quem gosta. É verdade. Então, eu prefiro colocar no poder homens, mulheres que tenham o temor de Deus, homens e mulheres que não vão legislar em causa própria, mas vão legislar a favor do povo. Homens e mulheres que vão olhar para as pessoas que estão ali sofrendo, que estão passando dificuldades e vão exercer um trabalho de muita excelência. Nós precisamos desse tipo de pessoas ocupando o poder. Então eu sou totalmente favorável que os cristãos sejam conhecedores da política e estejam apoiando homens e mulheres que tenham integridade para assumir os cargos públicos. Que bacana, isso é muito bom, inclusive eu compactuo desse pensamento, né? E o senhor citou, por exemplo, a questão, né, do pensamento do senhor enquanto pastor. E eu gostaria de entrar no tema da questão da ministração, porque eu não concordo, por exemplo, de um pastor chegar e falar, não concordo, na verdade, a gente dá essa orientação do pastor chegar e falar, olha, vota em fulano, não vota em ciclano. Todavia, de fato, eu penso que deve existir algum tipo de orientação, mas talvez não em pessoas, mas em pautas, né? Talvez
algum tipo de ensinamento, né, seja por um embasamento bíblico, porque de fato, pessoal, na sociedade existem pessoas que entram na política só para legalizar a droga. Existem pessoas que entram na política só para implementar a ideologia de gênero. Sim. Existem pessoas que entram na política de fato para prestar esse desserviço para a sociedade. E eu pergunto para o senhor, enquanto pastor, qual é a preocupação do senhor quanto a isso e quais medidas, e eu até falo para o senhor falar sobre isso para outros pastores, quem sabe, que estão assistindo a gente, entenderem, né? E de repente ter alguma ideia que vai vir através do senhor para estar orientando as ovelhas, né? Principalmente no ano eleitoral, que a cada 2 anos nós temos eleições e as pessoas elas são bombardeadas de propagandas e de repente ideias como essa, camuflada de ideias positivas e progressistas, né, para a sociedade. Então, o que o senhor pensa, né? Qual é a forma de repente estar orientando as pessoas dentro da igreja sem com que a política ela ofusque Cristo e de repente coloque alguém, um determinado político à frente de Cristo? É interessante essa pergunta sua e eu vou tentar aqui fazer um quadro a quadro, né? Primeira coisa, como pastor, eu acredito que um pastor, ele não pode ter, assim, colocar dentro da comunidade homens na frente, tá ali apoiando uma figura política, um nome político, ele tem que ensinar. E é sempre isso que eu faço, eu ensino. Falo, olha, você vai votar? Procure alguém que seja honesto, alguém que tenha integridade. Procure, investigue o passado dessa pessoa. Olha a proposta de governo que ela tem para o município, para o estado ou para o país. Você tem que observar isso. E se esse candidato está te oferecendo uma bolsa de cimento, uma cesta básica, denuncie, chame a polícia, porque se ele está fazendo isso, com certeza quando ele assumir o poder, ele vai resgatar tudo aquilo que ele investiu nas ocultas. Não faça isso, não vote nesse tipo de pessoas, vote em homens e mulheres que são honestos. Dentro da igreja, eu sempre levantei a bandeira de Cristo. Tanto é que nós construímos a igreja, eu nunca bati em gabinete de político algum. Eu nunca aceitei. Já chegou o irmão e falou assim, olha, tem fulano, um candidato que ele me procurou e se o senhor quiser ele vai doar tijolo. Não quero, porque Cristo tem que ser exaltado nesta obra. Deus me chamou neste lugar e o nome dele tem que ser exaltado. Pelo contrário, eu tenho que ir lá nos gabinetes orar pelos vereadores, orar pelo prefeito, orar pelos deputados, orar pelo governador e assim sucessivamente. Então, o meu trabalho, como eu disse para você, é de ser um parceiro, não alguém que vai sugar. E eu penso justamente isso, Guilherme, que a gente precisa educar os nossos jovens, educar a sociedade para que eles possam entender que a gente vai eleger homens e mulheres para governar. Então a gente não pode pensar que ano político, o que eu vou ganhar? O que eu vou tirar? Não, isso aí precisa de uma mudança de mente. Precisa de uma mudança de mente. Eu acho que a oportunidade é agora. Nós estamos vivendo num período onde as pessoas começaram a mudar o entendimento. Estão mais interessados pela política e agora começam a enxergar diferente. Começam a procurar pessoas que vão fazer a diferença na gestão. Isso é muito bacana, até porque, né, os políticos, eles, no final das contas, eles estão ali prestando um serviço temporariamente, eles são os nossos funcionários, nós somos os pagadores de impostos e você, enquanto cidadão, tem que entender que esse político que costuma, né, utilizar da prática da compra de votos, seja por dinheiro mesmo, seja por algum favor, ele, se eleito, ele vai buscar recuperar esse dinheiro. E como é que ele vai fazer isso? E aí entra a brecha da questão dos inúmeros escândalos de corrupção que nós temos no nosso país e a política ela fica, né, queimada do jeito que ela está nos dias de hoje. Saindo um pouquinho da política, eu comentei antes da gente entrar no ar com o senhor sobre isso, é uma preocupação pessoal minha, que houve um tempo, e eu lembro, né, enquanto criança, jovem, antes de me converter,
que a gente olhava os jovens da igreja e, de fato, você conseguia diferenciar. Sim. Olha, esse jovem, ele é da igreja, aquele jovem ali não é, aquela pessoa ali é da igreja, aquela pessoa não é. E uma preocupação que eu tenho hoje, e é claro que aqui eu estou dando uma visão até generalizada, que a minha preocupação é que o mundo, ou melhor, a igreja, ela está cada vez mais semelhante ao mundo, né? A forma que as pessoas conversam, a forma que os jovens conversam, né? Hoje em dia lança um ritmo musical no mundo, de repente, em uma semana tem esse mesmo ritmo lá na igreja, né? E as ministrações, alguns lugares buscam técnicas, né, para você conseguir, né, de repente hipnotizar ali aquela pessoa. E eu percebo que isso vem acontecendo, o mundo ele vem influenciando a igreja, enquanto que deveria ser a igreja que estaria influenciando o mundo. O senhor, enquanto pastor, o senhor percebe isso? Qual é a tendência na opinião do senhor? Porque eu comento com a minha esposa o seguinte: eu fico tão desanimado com a forma que as coisas estão que eu falo para ela que a melhor coisa que a gente pode fazer é ter os nossos filhos, blindar eles ali, cuidar deles, porque é de fato desanimador o cenário. E o senhor, enquanto pastor, qual é a preocupação do senhor quanto a isso e como o senhor faz para, por exemplo, blindar ali a igreja que tem, por exemplo, o ministério de louvor, né, os outros ministérios, para que essa influência do mundo ela não entre ali na igreja? Como... Falando sobre isso, realmente é preocupante. Hoje, nesse período moderno, a gente tem visto todos os dias a igreja, cada dia, ela se assemelhando ao mundo, buscando as ferramentas do mundo. Eu sou das antigas, né? Então eu sou ainda do tempo onde o Espírito Santo de Deus é que tem que estar presente na congregação. É Ele que direciona, é Ele que guia. E nesses dias agora, Guilherme, eu tenho assim vivido um tempo meditando na vida de João Batista. Na vida de João Batista. Porque João Batista, ele nasce numa linhagem de sacerdote. E Deus chama ele para ir para um deserto. Então ele larga o templo e vai para o deserto. E no deserto, vestido com pelos de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, e pregando no deserto. Não tinha nada para chamar a atenção. Não tinha nada que pudesse, assim, uma ferramenta humana para atrair as pessoas. E ali ele começou o ministério dele. E eu vejo assim que esse ministério, esse chamado de João Batista que eu procuro para a minha vida. Quando fala deserto, não é um lugar só, é um lugar onde você encontra Deus, onde você encontra essa essência de Deus. E eu vejo que a igreja precisa disso, a igreja precisa viver esse momento de uma intimidade com Deus, e muitas vezes ela precisa se afastar um pouco das luzes que o mundo aí fora, né, estão oferecendo, que estão brilhando. Eu acredito também que a igreja ela precisa ter um diferencial. E esse diferencial é uma presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Mas nós só vamos ter essa presença do Espírito Santo de Deus quando nós preferirmos o deserto. Às vezes nós achamos assim, né? Deserto, eu estou passando por um deserto, então logo eu vou sair do deserto. Mas João Batista, ele preferiu o deserto. E foi ali no deserto que Deus usou a vida dele poderosamente. E o próprio Jesus fala que daqueles que nascido de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. Meu Deus! E às vezes a gente quer o relógio, quer a roupa do ano, quer o carro mais caro, né? E queremos visualizações, e Deus está falando: filho, filha, vem para a minha presença, busque a minha presença. Eu vejo que é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos e para as futuras gerações. Que bacana, que forte. Eu acho que é de fato a melhor instrução possível, porque você coloca Cristo no centro e eu percebo que é a melhor blindagem contra tudo isso que vem acontecendo. E o Senhor costuma dizer na igreja muito sobre orar sem cessar. E eu percebo que o ministério cujo Senhor está à frente, ele leva a oração muito a sério. Sim. Né? A maioria das instruções que o Senhor passa é oração, oração, oração.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Quando foi que o senhor colocou isso em prática, ou se é uma prática que vem antes mesmo do senhor se tornar um pastor. E, na minha visão, eu, enquanto membro, é algo que dá certo. De fato, quando a gente busca o Senhor em oração, Ele nos responde, Ele nos atende e nos sustenta. Então, se o senhor puder falar sobre isso, a importância da oração. A oração, ela é base. A oração é base. E eu e minha esposa, nós valorizamos muito a oração. Tanto é que a igreja, esse ano, vai comemorar 7 anos da oração da madrugada. Então, 5 horas da manhã, nós começamos a orar até às 6 horas da manhã. E isso vai durante um período de 7 anos. E eu acredito, Guilherme, que foi por causa dessa oração da madrugada, uma oração sem cessar, nós temos torre de oração, nós temos maratona de oração, que no período da pandemia, as igrejas de porta fechada, Deus falou assim, constrói a igreja. Literalmente, eu acredito que naquele momento, é como se Deus falasse assim, agora vocês têm um cartão de crédito celestial e pode acessar a conta. Mas fruto de oração. Realmente a oração muda tudo. E eu percebo que muitas igrejas hoje têm muita programação, né? Você tem programação de todos os lados, gente que vai vir, gente de fora e tal, mas não tem vida de oração. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento declara, a minha casa será chamada casa de oração. Então, nós batemos muito nessa tecla. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. E eu bato muito na tecla onde os homens precisam aprender a orar, porque os homens são o sacerdote do lar. Então é eles que têm essa responsabilidade de orar pela vida das esposas, dos filhos, pela casa. E muitas vezes, olha, eu vou entregar aqui, né? Mas eu tenho 30 anos de convertido. Eu já vi muita coisa. E eu já vi assim, pastores falar assim, agora vai ter um movimento de oração. Aí o homem chega e fala assim, eu vou mandar a minha mulher vir orar, porque lá em casa quem ora é ela. Não, quem tem que orar são os homens, porque nós somos os sacerdotes, nós que temos que buscar a presença de Deus. Lógico que as mulheres fazem um trabalho maravilhoso, mas eu estou querendo despertar os homens para a oração também, juntos. E nós temos vivido isso, graças a Deus. E isso é importante o senhor estar falando, porque enquanto membro, de fato, foi algo que foi impactante para mim. Sim. Porque eu costumo dizer para minha esposa que por mais que eu tenha batizado em 2018, eu percebo que o início da minha caminhada cristã verdadeira, ela está sendo agora. Porque, de fato, tem muitas coisas que eu não praticava que eu estou aprendendo lá na igreja. E uma dessas coisas é a questão da oração. Prova disso que foi até engraçado, a Igreja Viva Center tem, como o pastor disse, a questão da oração da madrugada, e é 1 hora de oração, das 5 às 6. E na primeira vez que eu fui, eu lembro que eu sentei lá, a gente canta o hino, né? E eu lembro que agora acabaram os hinos aqui, a gente vai fazer nossa oração e pronto. Eu lembro que pai, parará, 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 coisa de 5 minutos eu terminei minha oração. Aí eu falei, e agora eu vou falar o que com Deus, né? E aí foi aquela coisa da maturidade que vem vindo e você, poxa vida, veio aquela reflexão sobre mim, né? Eu não sei orar. E aí eu acho que essa é a importância da igreja ter esses tipos de atividades que mudam a vida do cristão. Porque é quase que simultaneamente há esse meu hábito de estar orando, né? Inclusive a primeira oração da madrugada que eu orei, eu lembro que acabou o tempo e eu ainda tinha coisa para falar com Deus, até falei com minha esposa, falei, agora sim eu realmente estou conseguindo. E foi quando Deus, quando eu comecei a fazer esse tipo de prática, dessa atividade, Ele realmente começou a falar mais comigo, começou a me mostrar o caminho, né? Eu pude ter um relacionamento melhor, então eu percebo que a oração ela realmente é importante nesse sentido. A gente está caminhando para o final. E antes de chegar na última pergunta, que é a mais importante, mas eu vou deixar ela um pouquinho para lá, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o estilo de pregação. Hoje em dia, principalmente nas redes sociais, por conta dos cortes, o senhor falou sobre a questão do engajamento, então eu percebo que hoje em dia está uma polêmica muito grande. Afinal de contas, nós vivemos em um país continental, então sim. Cada região tem ali o seu costume, o seu estilo, né? Nós aqui de Mato Grosso, por exemplo, somos conservadores e as igrejas daqui elas tendem a ser mais conservadoras do que no Sudeste, por exemplo.
apesar de não ser ali uma regra, né, tem as suas exceções. E eu percebo que vem causando muita polêmica pregações que por vezes são para pessoas, pregações que por vezes são para alimentar o ego, pregações que às vezes a gente consegue, quando concentra para olhar aquilo ali, a gente tem uma certa dificuldade de enxergar Cristo naquela pregação. E eu penso que se a gente tem essa dificuldade, já é algo errado. Sim. Né? E eu brinquei com o senhor antes de entrar no ar que são pregações duras, mas pregações que levam para o céu. E eu, como membro, sei que é. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se o senhor tem essa preocupação de quando vai para uma ministração, né, como o senhor busca estar meditando para sempre estar ministrando de fato algo edificador, algo que seja Cristo e não a vontade humana. Bom, é interessante esse assunto que eu vejo muito, principalmente nas redes sociais, muitas pregações eu costumo dizer que são homocêntricas, ou seja, o homem no centro e como se Deus girasse em torno dele. Então, Deus está ali somente para fazer a vontade, Deus está ali o tempo todo só esperando um pedido. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas estão reduzindo Deus, um Deus que é poderoso, onisciente, onipresente, né, onipotente, estão reduzindo Deus como um garoto de entrega. Então você pede alguma coisa e dentro de 30 minutos ele tem que te dar, 24 horas tem que chegar na tua casa. Não, você serve um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Então a pregação tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem. Eu falo isso assim com muito temor, porque eu tenho formação de teologia, tenho formação de coach e tenho formação de terapeuta, mas eu não exerço essas ferramentas. Eu fiz essas formações para colocar um quadro na parede, mas eu sempre busco assim a direção do Espírito Santo de Deus. Quando eu preparo o meu sermão, eu falo assim: Espírito Santo de Deus, esteja comigo naquele altar. Espírito Santo de Deus, as vidas que estão ali são tuas. Eu sou apenas um instrumento teu. Eu sou apenas um pincel na mão de um pintor, um bisturi na mão de um médico, a caneta na mão de um advogado. É o Senhor que tem que estar na frente. Traga uma mensagem para os corações. E as mensagens, então, que Deus traz é justamente mensagens que vão confrontar o homem. Porque eu acredito nisso, que a mensagem ela vem para confrontar. Mensagem boa é aquela que você chega em casa e fala assim: poxa vida, eu preciso mudar. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso melhorar o meu casamento, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso buscar santidade. Se a pregação não faz isso, pelo contrário, ela gera conforto, ela não te confronta no estilo de vida que você está levando, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Eu costumo dizer, glória a Deus, né, que o número de evangélicos no país está aumentando, mas eu que me converti há 30 anos atrás, eu vejo o número de convencidos aumentando e vejo poucos convertidos, porque a conversão fala de uma renúncia, como Jesus falou para aquela mulher pega em adultério: vai e não peques mais. Então, esse é o nosso estilo de vida, é de renunciar, como Cristo também disse. Ele disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz fala de renúncia, fala de entrega, e esse tem que ser o centro da nossa mensagem. Amém? Então, eu creio nisso, é essa palavra que a gente traz, tanto eu como a pastora Fabiana, você já conhece, e glória a Deus. Amém, que glória a Deus por isso. E a última pergunta, que é a mais importante, dizem que ela tem que ser feita aos pastores. Pastor, Adão, ele tinha umbigo ou não? Agora eu quero ver. Essa é a pergunta que todo mundo me faz, né? A gente dá risada, porque realmente nós saberemos somente lá no céu, né? Mas eu creio que muitas coisas que às vezes nós não encontramos ainda uma resposta na Bíblia, nós precisamos caminhar por fé. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1,
fala que a fé, né, ela é justamente aquilo que a gente não consegue ver, não consegue enxergar, mas que nós cremos. Então precisamos crer. Tá? Hebreus capítulo 11, ele fala muito bem sobre isso. Caminhar por fé. E lá, quando chegar no céu, a gente faz as nossas perguntas. Amém. Adão, vem aqui, deixa eu te perguntar. Abre aqui, deixa eu ver. Bom, pastor, a gente está caminhando para o final, né, os últimos 5 minutos. Foi um bate-papo muito bacana. E já quero que o senhor deixe, né, uma última palavra para todos que nos acompanharam até aqui, já aproveitando, né, e agradecendo o senhor pela presença. Faz a diferença demais para mim nesse projeto. Né? E eu penso que o intuito deste programa é entrevistar grandes pessoas. E o senhor é uma grande pessoa, alguém, um homem de Deus, alguém que de fato vem fazendo um trabalho que causa um impacto gigantesco na sociedade. Né? Nós conseguimos enxergar Cristo no Senhor como uma liderança hoje consolidada. E eu deixo, né, os últimos minutos para o senhor deixar uma palavra para quem está em casa nos acompanhando. Quem sabe estender o convite para as pessoas, né, explicando o endereço certinho da Viva Center, os dias de culto. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço toda a audiência. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui. E quero deixar uma mensagem que é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas Deus sabe. Eu quero dizer para você que Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Então, no nome de Jesus, que você possa se levantar e buscar a presença do Senhor. Eu sempre costumo dizer que tem uma frase que o pai não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem mais. Ou seja, prefira a presença de Deus, busque a presença de Deus. Você vai encontrar resposta para o teu casamento, você vai encontrar resposta para a criação dos teus filhos, você vai encontrar resposta para o teu trabalho. Amém? Quero agradecer também a nossa comunidade, os irmãos que tem participado do nosso trabalho, tem visto o crescimento da obra do Senhor. Agradeço por você fazer parte da nossa comunidade e quero declarar toda sorte de bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todos que estão assistindo essa programação. A Igreja Viva Center, ela fica no bairro Despraiado, isso mesmo, lá no bairro Despraiado. Você pode visitar as nossas redes sociais. É só você digitar a Viva Center, que nós temos canal no YouTube, temos canal no Instagram. Então, é muito fácil de você encontrar a Viva Center. E tenho certeza que Deus está te esperando. Amém? Que Deus abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado pela presença. Como eu disse, é algo assim que eu não consigo mensurar, algo que não tem preço para mim. Realmente vai ser um dia que vai ficar marcado no meu coração. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, para você que está nos acompanhando no YouTube, de compartilhar este link com seus amigos, com seus familiares, em todos os grupos de WhatsApp, para que as pessoas também possam, né, estar acompanhando esse bate-papo muito bacana. Né? E para você que está nos acompanhando na TV Capital, no canal 9.1, não se esqueça de nos acompanhar no próximo episódio. Não se esqueça também de nos marcar naquela foto que você tirou lá no início. Ah, não tirou ainda? Bom, tem agora a oportunidade de tirar a foto mostrando os seus familiares, a televisão, mostrando que estão nos acompanhando. E marquem a rede social da TV Capital, @TV Capital Cuiabá. Você encontra lá no Instagram, nas redes sociais, e nos ajudam a ser cada vez maiores. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que o bate-papo de hoje possa fazer a diferença na vida de vocês e eu te espero no próximo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.